Hoje o Cafeína navega pelo mar dos fundos de investimento. Você vai conhecer um dos tipos de fundos que foi um dos mais populares no ano passado, em 2019. E é um tipo de fundo que está em toda, joga na defesa, no meio-campo, no ataque, sabe qual é? E a gente sentiu que você não está pensando muito no futuro, tá deixando ele meio de lado, então a Thaís Laporta vai te ajudar a lembrar da sua aposentadoria. E no Pitaco do Sami, comentarei sobre comércio, dólar e bolsa. E a gente sempre pede para você seguir nossas redes sociais, mas hoje o que a gente quer mesmo é uma curtidinha, dá uma curtida nos nossos canais no YouTube, no Invest News, no Investflix e acesse o nosso site investnews.com.br. Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente está atendendo mais um pedido que vocês mandaram pra gente, vamos ver aqui no nosso telão. Foi o Denis Machado. Gostaria de saber sobre fundos de investimentos. Abraço. É uma indústria gigantesca, mas você sabe que tá tem bastante. Que tem vinheta dos fundos. Muito bem. Dona Priscila, fundos a fundo, temos números, obviamente. Exatamente. E quando tem números, usamos o nosso deste querido. Faz tempo que a gente não fala dele, né? Faz tempo. É que o pessoal votou a favor do telão, então a gente parou de falar muito. Deixou. Mas vamos aos números, então. O que a gente tem aqui? Fundos multimercados, fonte Ambima, que é a entidade que representa o mercado de capitais. O que eles mostram? Que em 2019, os fundos multimercados tiveram uma captação líquida, ou seja, o saldo entre o que entrou nos fundos e o que saiu ficou em 73 bilhões de reais positivos. Isso não é estoque, né? É não. Só captação líquida. Caçarola, né? 73,2 bilhões, um aumento de 50% praticamente. Em 2019. E cresce a taxas crescentes, né? Porque captou 35 e aí... Isso, 35, quase 36, né, Sami, por cento da captação de todos os fundos. Ou então, seja, os fundos de ações foram primeiro, né, a gente já falou aqui. Já falou. E daí, segundo lugar, então, os fundos multimercados. Muito bem. Fundo multimercado, como a gente falou agora há pouco, é aquele fundo que o gestor sente em que mercado ele vai apostar. Porque às vezes fala, não, essa semana vai ser boa a bolsa. Aí ele aumenta a posição de bolsa. Fala, não, essa semana tô com medo da bolsa. Aí ele vai para o CDI, se ele acha que vai ter mudanças na taxa de juros, ele pode apostar a favor ou contra, né? Exatamente. No pré-fixado. Então é um gestor multi-habilidoso, multitalentoso. Você sabe. Que você falou que é o Vida Louca. A gente vai mostrar aqui, só porque tem a ver com o que o Sami tá falando aqui, a próxima tela, que mostra que essas características, então, né? Vale tudo, né, Sami? Vale tudo, mas cada fundo tem um regulamento. Então não é assim, tem fundo multimercado que está escrito lá, não vou investir em derivativos, aí não vai. Exatamente. Então quer dizer, vale tudo, mas cada fundo tem uma estratégia e o gestor segue a estratégia que ele mesmo se propôs, né? Então, exatamente. Porque quando você investe num fundo, você está delegando para o gestor, mas não existe mágica. Então você tem que compartilhar a estratégia com o gestor. Então ele tenta, dentro do regulamento do fundo, fazer uma estratégia, né? Ele muda. Então se o time está perdendo, ele bota mais atacante. Se o time está ganhando, ele se defende. Que é uma característica, às vezes, diferente de outros fundos, né? Que um fundo de renda fixa, por exemplo, né, Sami, só vai investir nos investimentos mais conservadores. Sim, só de renda fixa. Mudou o cenário do mercado, taxa de juros caiu, fica ali. Já o multimercado pode ajustar, de acordo com o regulamento, né? Mas pode ajustar ali, né? E também, de certa forma, esse gestor é um gestor que precisa ter mais habilidade, porque ele precisa entender de todos os mercados, pelo menos todos do regimento. Agora você pôs aí atenção às taxas. Isso. As taxas. A gente só pulou aqui rapidamente o meio termo entre fundos de renda fixa e de ações, que ele tá ali em termos de risco, né? Sim. Ele é um pouquinho mais arriscado, ou muito mais, né? Depende muito da estratégia, do que o fundo de renda fixa. Só que os fundos de ações são considerados mais arriscados do que os multimercados. Sim, até porque quanto mais mercados você diversifica, em tese você tem um risco menor por essa questão, né, de não estar todos os ovos na mesma cesta. Porque a bolsa, até em ações, às vezes dá um pepino na bolsa no mundo, sei lá, coronavírus, que nem aconteceu. Você pode até ter comprado boas ações, mas a tendência é perder dinheiro. Aqui, como tem em vários mercados diferentes, mercado de crédito, que é o caso da renda fixa, ações, você tende a ter uma diversificação maior, por isso
muitos fundos desse tipo são chamados de hedge funds. Hedge funds são, hedge vem da palavra proteção, mas justamente porque eles estão em vários mercados. Mas você, Priscila, eu estava vendo aqui, e você, como uma boa jornalista que é, você faz suas apurações. Você me coloca em apuros. Então, na apuração de hoje, você conversou com pessoas chiques e famosas. Do mercado. Chiques e famosas. Só para finalizar, Sami, só para não deixar vocês aí, ó, perguntando, mas esse atenção às taxas aqui, que tem tudo a ver com o que o Sami acabou de falar, que assim, é um gestor que ele vai ter que escolher ali a melhor estratégia, né, Sami? Então, por exemplo, é um pouco mais complexo um fundo multimercado do que um de renda fixa. Por isso a taxa também vai ser maior. A taxa é maior, mas tem que tomar cuidado para não pegar uma taxa também tão alta. E olhar o histórico, né? Sempre a gente pede para olhar um longo histórico de períodos que a bolsa subiu, de períodos que a bolsa caiu, que a taxa de juros subiu e desceu para você ver isso. E o histórico já é líquido de taxas. Então é importante, porque às vezes o cara é bom, mas ele te cobra tanto que não fica tão bom. Então sempre olhe o líquido, históricos longos, pegando períodos de estresse e períodos de abonança, dona Priscila. Muito bem, Samidana. Então me conte da sua apuração. Agora a gente vai então para a próxima tela, que a gente vai mostrar aqui. O que acontece? O pessoal fica muito perguntando, tá, mas eu não sei qual escolher, eu não sei qual... Então assim, o que a gente coloca, sempre a gente busca casas de análise que indicam quais são os fundos mais indicados, indicam ações e tudo. Então aqui são as indicações da Morningstar. A Morningstar é uma empresa internacional. Exato, é um dos maiores provedores de dados sobre fundos do mundo. Conhecem muito o setor, não só no Brasil, como você falou. Fora. Exato. E aí o que a gente separou aqui? Eles têm uma lista lá de 101 fundos dentro dos multimercados, 101 que são considerados 5 estrelas. 5 estrelas. 101 e aí, no Brasil. Sam, eles me explicaram. No Brasil. Eles me explicaram. Aí aqui, exato. Aqui a gente colocou os produtos, como não cabiam os 100, 101, a gente colocou aqui os 10, na verdade 11, que tem lá na carteira da Easy Invest. Então quem for investir, quiser investir aí num fundo multimercado, esses são 5 estrelas, você encontra lá no site. Easy Invest acessa, né? O aplicativo é grátis, não paga para abrir conta, não paga manutenção, e fundo você não paga outras taxas. Ou seja, você vai pagar a taxa do gestor, que é subtraída da cota, tá? Então não vai pagar corretagem para fundo. Não tem isso. Fundo é um produto que ficam me perguntando, aí esse produto quanto paga? Então, na medida do possível, a gente vai falar como que opera cada produto. Então, esse produto é um produto que não tem corretagem. Não é que a Easy Invest, outra corretora, não cobra. Não. Produto que normalmente você paga por meio da cota do fundo, tanto o imposto de renda, que é o Come Cotas, já falamos disso, dá uma olhada aí nas listas. Não vou falar de card, porque outro dia a gente ficou fazendo card. Não, mas eu botei todos os cards depois. Você consegue botar card do Come Cotas? Consigo, super. Ó, reclamações. Card do Come Cotas, podem me cobrar. Card no YouTube. Quem não tiver no YouTube, depois tem que procurar matéria que a gente fez. Mito ou verdade sobre fundos de investimento. Tem no Investflix. E tem no site. No site tem um buscadorzinho. Também tem. Tem um buscadorzinho, você põe Come Cotas. A gente fez esses dias. A gente fez isso. Então, beleza. Aqui tem 11, que são fundos bacanas com 5 estrelas. Isso, essas 5 estrelas, né, Sami? Só pra explicar pra galera. Estrelas? Então, as 5 estrelas, eu vou explicar de um jeito muito simples. Se o Sami quiser, depois ele complica. Falar o que eu faria. Mas o jeito simples de explicar eles observam qual que é o retorno que esses fundos dão, qual que é a rentabilidade que esses fundos dão acima da taxa livre de risco, ou seja, quanto que eles pagam acima de um investimento que não tem praticamente nenhum risco. O Selic. E aí exatamente. E aí o que eles, além de ver então esse retorno, eles também observam qual que é o risco, ou seja, qual que é o sobe e desce aí desses fundos. Eles somam então essas variáveis para chegar em um resultado. Eles não somam, eles dividem retorno. Isso, aí ele complica ali, velho. Retorno por risco, você vê qual o maior retorno por unidade de risco que eles pôs. O problema é que risco é uma matéria complexa em finanças. É muito. Aqui o risco que eles estão falando é volatilidade, é a oscilação. Se você, pelo que eu entendi, né, pelo que eles colocam de metodologia, é o desvio padrão. Você pega os retornos, vai lá no Excel... É o mesmo que o Sharp, isso? Não, desvio padrão. Não, que eles falaram que usa Sharp. Sharp é isso. Sharp é excesso de retorno médio dividido por desvio padrão dos retornos. Então é isso aí, gente. Só que o que eu faria? Eu fiz um trabalho, tem até publicado, na época eu estava em outro veículo, e eu fiz com o Nefin. Porque a gente fala assim, tem vários fatores de risco. Esse é um deles, mas tem liquidez, tem tamanho de empresa, enfim, a gente tem lá 5 fatores. Acesse o site do Nefin, que é o Núcleo de Estudos em Finanças da USP. Eu sou um dos pesquisadores associados, apesar de ser da FGV, a gente é muito amigo do pessoal da USP.
Aí a gente vê que poucos gestores de fato ganham do risco. Mas isso é no mundo inteiro, não é fácil. Olhar isso eu acho que é uma boa. Olha também nosso estudo caminho do Nefin, que tem todo mês, tem uma atualização lá. E acima de tudo, assiste o Cafeína. Isso é o mais importante. E os para outros pagar programas investidos, claro. o nosso trabalho, pelo menos para ficarmos felizes. Muito então, bem. feito isso, podemos mudar de assunto? Podemos mudar porque de assunto. hoje ela está numa versão Jacksons. Ela está numa versão futurística. Ela quer pensar no futuro, onde não teremos praticamente seres humanos. Será Exatamente. tudo feito de robô. A Priscila que se maquia não terá mais que fazer isso, será um robô. Você vai ter um robô para pegar amendoim, o mundo vai ser diferente. Então, sem mais delongas, ela, nossa editora do site investnews.com.br, Thaís Laporta, seja sempre muito bem-vinda ao Cafeína. Bom dia para a senhorita. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. E vamos falar um pouco sobre o futuro? Lá no nosso site a gente traz uma matéria que mostra quais são as opções para se aposentar sem depender só do INSS. Esse assunto voltou à tona e agora, principalmente depois da reforma da Previdência, que dificultou o acesso à aposentadoria. Para se ter uma ideia, o trabalhador que quiser receber o benefício integral vai ter que contribuir por, no mínimo, 40 anos no caso dos homens e 35 anos no caso das mulheres. Então chegou a hora de falar um pouco mais sobre isso, certo? A gente mostra lá no site quais são as opções mais indicadas pelos especialistas, pensando aí em ter um futuro mais tranquilo. Uma das opções é o plano de previdência e a gente mostra quais são as principais vantagens, como por exemplo fazer a portabilidade para outros planos e que não tem a incidência do Come Cotas, que é o imposto antecipado. E a gente explica também um pouquinho a diferença entre o PGBL e o VGBL, essa sopa de letrinhas. Além disso, tem também como opção para aposentadoria os fundos imobiliários, que pagam uma renda mensal para o investidor, as ações que pagam dividendos e tem também os títulos de longo prazo do Tesouro Direto, que são mais conhecidos como Tesouro IPCA. Bom, mais detalhes sobre essas opções de investimento você encontra lá no nosso site, no investnews.com.br e na sua rede social preferida. Dá só uma olhada. Ô Sami, queria te perguntar então já uma coisa. Ela falou, por exemplo, plano de previdência, muita gente para aposentadoria usa o plano de previdência que é mais confortável, aportes regulares e tal. Os fundos antes de previdência, eles eram mais focados em títulos públicos e tal, mas hoje o mercado já está oferecendo fundos com outras estratégias também. Inclusive, assim, o fundo de previdência, primeiro que você tem os benefícios fiscais. Então, qualquer dia a gente faz um especial disso, você tem o PGBL, você tem o VGBL, tem as tabelas. Mas isso é a forma de tributação do fundo que tem incentivos frente a outros produtos, por exemplo, investimento tradicional em ações ou CDBs, ou, por exemplo, Tesouro Direto. Isso é uma coisa. A outra coisa é o perfil. Então, tem fundo de previdência que fala assim, olha, você pode escolher, se quiser ser mais arrojado, a gente tem mais em ações. Então, é o perfil do fundo também. Agora, como tudo, tem que ficar de olho nas taxas. Tá? Tem fundo, principalmente em banco grande, principalmente fundos antigos, que te cobram 3% de administração, 3% de taxa de entrada, que hoje é uma coisa que é incomum, principalmente em corretoras, que imagina, você põe R$100, o cara já te tunga que 3. É carregamento, né? Também entrada, no mercado. o carregamento pago na entrada, que eles chamam, ou taxa de entrada. E tem outros que tem até saída também. E saída às vezes tem um pênalti, tem que ficar tantos meses. Então, ficar de olho, porque o fundo de previdência é uma boa, mas se a taxa for alta, vai pro brejo. Também tem que ficar, eu acho que aqui fica claro, que não é só o fundo de previdência que tem objetivo previdenciário. Exatamente. Você pode ter, ela falou do título, ela na verdade acho que estava se referindo ao Tesouro IPCA+. Aquele título que vai pagar a inflação, recompor a inflação, mas uma determinada taxa. Mas eu gostei da matéria, convido vocês a olharem no site, dona Priscila. Isso, o nosso site, inclusive, né, Sami, que tudo que a gente faz, tudo na vida, tá no site. Tudo na vida. A gente não... A Priscila, ficou na dúvida de onde achar alguma coisa, vai no site. Se quiser deixar recado pra mim, vai no site, vai nos comentários, a gente lê tudo aqui. É isso mesmo. Então bora lá, agora chegou a hora do quadro. Pitaco do Sami. Pitaco do Sami. Olha lá, tem vinheta? Cara que ele fica. Não é vinheta, é um telão. Ele já traz a vinheta junto, ó. Já vem o quadro com a vinheta. Pitaco do Sami ali, ó. Já vem a notícia já.
Diga. E aí, assim, primeiro eu quero perguntar pra galera. Gente, teve gente que falou do tempo, as pessoas tá? não O Sami é gostaram. contra 30 segundos. Não, eu quero ter liberdade. Eu falei pra ele comentar em 30 segundos, porque eu nunca pude podar o Sami, assim, Sim, sabe? eu não me aguento Aí eu falei, mais. não, eu vou botar 30 segundos só pra... Então vocês comentem, por favor, pra dizer assim, vocês querem que o Sami comente em 30 segundos? Sim. Vocês querem que ele comente em 1 minuto? Teve gente que falou, não deu nem pra entender a inteligência, a capacidade do Sami em 30 falta segundos. de capacidade. Vamos Mas lá, tudo então. bem. Vendas do varejo caem 0,1% em dezembro. Por enquanto eu vou manter o tempo, tá, Sami? Começou? Aham. Então, o que aconteceu? Dezembro, tá aí a notícia, a venda do varejo caiu em dezembro. 0,1. Todo mundo estava esperando uma alta de 0,2. Então, foi ruim o resultado. Foi 0,1 negativa. Agora, no ano, acumulou alta, se eu não me engano, 1,8%. Então, o que a gente vê? Que é pouco para o varejo, né? É importante, mas estão explicando que tem a informalidade, tem também a questão do desemprego. Espero que esse ano tenhamos um número melhor. E aí, Priscila, você está complementando. Fazia quanto tempo que não caía? Eu o varejo? posso, né? Passar de 30 Você segundos. pode, você Não, manda que o aqui. varejo foi o terceiro ano seguido de alta no varejo, só que foi um crescimento menor do que 2017 e 2018. Então, a gente teve esse crescimento de quase 2%. E aí, o pessoal lá do IBGE estava explicando, então, justamente, informalidade. 40% dos trabalhadores informais consomem menos do que os formais. Desemprego Isso puxa para baixo. também. E a inflação de dezembro, com a carne pegou. subindo 18%, Pessoal ficou- bateu ali nos supermercados. Você gasta mais no básico, sobra menos para itens como o varejo. Mas foi isso. Muito Segundo bom. o Pitaco, temos... Vamos. Segundo. Dólar atinge recorde e vai a R$ 4,34. Mais ou menos, né, recorde? Ai, de novo, Não, porque né? esse O nosso... negócio de recorde eu já pedi. Tá no meu Peraí. Twitter. Vamos lá? Começou. Esse negócio eu já pedi. Não é recorde, porque a gente tem que ver em termos reais. Porque, obviamente, R$4, estão falando desde o plano real, em 2000, valia muito mais do que R$4 hoje. Quando a gente ajusta pela inflação, o dólar mais alto aconteceu no dia 22 de outubro de 2002. Foi o medo com o Lula, né? Depois não se revelou que era um medo desnecessário, tanto que o dólar caiu, mas foi lá. Se fosse atualizar para valor de hoje, seria 7,70. Então, o dólar está longe do valor real máximo histórico, dona Priscila. Muito bem, passou 5 segundos. Tudo bem. Tudo bem, a gente... Eu aceito, porque eu gosto do Sami falando de dólar, então... Dólar. Tudo bem, 5 segundos a Temos mais pra mais dólar. uma? Temos mais um, então. Diga. Essa daqui eu gostei, Sami. Polêmica aí. O Polêmica. presidente do Presida. Itaú vê risco de bolha na Bolsa. E eu vou até mostrar aqui, ó, antes, vou te ajudar a comentar. Porque é o seguinte, falaram que ele vê o risco de bolha, então- mas na verdade, o que ele falou? Ele disse assim... Bem assim. Vamos tem que ver se eu ficar acho aqui. atento. Tá aqui, não ó, vejo vê se- sinais de bolha ainda, mas vejo razões para estarmos atentos e o fenômeno tende a ocorrer com taxa de juros muito baixa e por muito tempo. Então, vamos lá. Pera aí. Bora. Bolhas ocorrem no mundo, não é de hoje, não é só no Brasil. Isso faz parte da história do mundo. Tem um livro muito bom do Eduardo Chanceler que chama Salve-se Quem Puder. Agora, acho difícil falar em bolha, não vejo bolha, mas é óbvio que a gente tem que ter essa diligência, essa vigília sempre. Agora, para o Itaú, não sei, me parece que é melhor para o Itaú a taxinha de juros, o spread lá. Então, não sei também se não tem um conflitinho de interesse aí, não sei. Não sei. Quem sabe um dia nós entrevistaremos ele e perguntaremos, mas por enquanto fica essa pulga atrás da orelha. E vale pra finalizar, dizer que assim, é bom pra ficar refletindo também sobre riscos que existem na bolha, na bolha, na bolsa. De várias coisas tem que refletir. Bolha de imóveis, você não tem bolha nos preços de eletrônicos, bolha de mercado de criptomoedas, tem que olhar sempre. Tudo pode ter bolha, porque bolha faz parte do mundo. Muito Dona bem, Priscila. Samidana. Então vamos pegar agora a Priscila, que tem parentes que residem na Inglaterra, para ler a mensagem do dia. You're entitled to your own opinions. Você é responsável, né, por sua própria opinião, pode ter sua própria opinião. And you are not entitled to your own facts. Mas você não pode ter seus próprios fatos. E é o Daniel Patrick Moynihan. É exatamente ex-senador americano. Então ficamos... Que é cultura. Cultura, não, Então, é porque eu gosto dessa vem com a frase. gente aqui, ó,
E leia as camisetas de Sim, Samidana. a gente vai fazer a coleção qualquer dia. E pedir opinião, já que a galera tá aí. Gente, sobre o Pitaco do Sami, usa Sim, lá a você hashtag. não sabe, vocês gostaram do quadro? Usem Você a quer que hashtag exploda o Pitaco do quadro? Sami. Se vocês quiserem dar mais de 30 segundos pro Sim, Sami, sim. votem 1. Se quiser vocês explodir- quiserem dar 1 minuto pro Sami, votem 2. Menos. Mentira, mas botem lá, Se vocês quiserem hashtag dar Pitaco 2 do segundos, Sami. se vocês quiserem explodir o quadro, vocês escrevem Ah, que a não, gente não, vai não ver. explodam, porque eu tenho Explode. carinho por ele, eu gosto de É. quadros. Esse quadro eu fiquei sabendo ontem, foi uma surpresa pra mim. Mas eu gostei, mas se vocês não gostaram, vocês que mandam. Avisem aí. Porque a gente faz esse programa pra vocês. É isso mesmo. Assim como o Cafeína, que vai ao ar todo dia às 7, temos também o Flash, que a Priscila faz ao 12h30, ao vivo. E à noite, Doni Denucci, eu tenho feito aparições frequentes no Conta Mais, que é às 7h30 da noite. Então é fácil, 7 da manhã, 12h30, 7h30 da noite. Nosso site é o investnews.com.br. Quer deixar um recado, fazer algum anúncio? Não, e dizer que é um espaço bom pra quem quiser tirar dúvida, vai lá no Conta Mais ao vivo. Quando eu tô lá, eu falo aproveita o corpinho do Sami lá. Opa, eu falo ao vivo e a cores, com pessoas que têm Smart TV, na TV inclusive. Muito então, bem. voltamos amanhã, ou quem sabe não contar mais, sempre com muita alegria. Isso Um bom mesmo. dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.